vou bater um papo com o deputado José Augusto Maia, do PTB de Pernambuco, ele que é membro da CPI do tráfico de pessoas, uma CPI criada em maio do ano passado, já esteve em vários estados do Brasil atendendo esta pauta das oitivas, porque o tráfico internacional de pessoas, o comércio de seres humanos para fins de exploração sexual e escravidão, e também, minha gente, do tráfico de órgãos humanos, que é uma coisa terrível, movimenta cerca de 30 bilhões de dólares por ano. E estima-se que 10% desse montante, 3 bilhões de dólares, passe pelo Brasil. Só perde para o tráfico de drogas e o tráfico de armas no mundo, uma coisa terrível. O deputado José Augusto Maia nos fala como foi as oitivas hoje na Assembleia Legislativa do Acre, enfim, e o que essa CPI já desbaratou junto com o Ministério Público e seus parceiros na investigação das quadrilhas que operam neste país. Doutor deputado José Augusto Maia, muito boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? O nosso amigo aqui é o Alain Rick. Olha, essa é uma CPI que foi criada o ano passado. Muitas pessoas até acham que essa CPI ela foi formada agora por causa da novela da Globo. Uhum. Mas não foi. Mas ela já existia? Ela já, desde o ano passado. Tomou mais força depois da Glória Pérez? Exatamente. Então, um grupo de deputados se uniu lá em Brasília e com os reclames de todo o país nesses crimes hediondos, né? E colhemos a assinatura, formamos essa CPI e começamos a trabalhar. Absurdos, né? O que a novela hoje mostra no Brasil, que você vê aí através dessa novela tão divulgada no Brasil, pela uma emissora do Brasil, ela mostra uma parte desse comércio. Desse comércio. Mas nós temos, andando nessas oitivas, né, nessas investigações, ouvindo, porque a CPI ela tem o direito constitucional de ouvir as pessoas. Inclusive, até tem pessoas que a gente escuta só os membros da CPI, ninguém mais. Para que aquela pessoa nos mostre aquela realidade que ela não diria a outras pessoas. As vítimas são crianças e mulheres jovens, notadamente de famílias pobres? Exatamente. Crianças e jovens. Uhum. Existem esses aliciadores em todo o Brasil. Quem são esses aliciadores? Veja bem, é impressionante. Toda a capital, toda a cidade grande e nos interiores tem. Caso quando aquela mãe lá na Bahia denunciou que lá foi... Tiraram seus filhos para... Aquela coisa toda aí... Para adoção. Aquela alemã, tudo nós vimos em todo o Brasil. Mas o perfil dos aliciadores, quem são eles? Veja só, como essa coisa envolve muito dinheiro, porque envolve muito dinheiro. Pessoas lá do exterior que querem uma criança adotar. E muita gente, quando tem grana, tem dinheiro, e ele não quer adotar alguém que amanhã o pai apareça. E ele tem grana, ele quer do outro país, lá do outro lado. Para que não tenha problemas. E aí sim é onde corre a grana. E aqueles aqui que se formam nos centros urbanos e vão até os interiores e que quando tem uma notícia e quando tem que é uma criança que é ser doada ali. E interessante que na Bahia nós observamos uma dessas, né? O caso envolvia um juiz da Vara da Infância e da Juventude da Bahia. Exatamente. Uma coisa terrível. Terrível. E nós fomos lá, aquelas pessoas, depois, quando eles vão para a CPI, você precisa ver como eles são preparados para se defender. Olha, se for um programa assim policial, de povão, se der um tempo àquele pessoal, eles vão convencer muita gente. Porque nós que já estamos deputados, calejados, observando tudo, a gente, claro que não vai cair no conto deles, né? Mas são preparadíssimos. Então envolve vários tipos de pessoas, desde empresários ou empresárias da noite, pessoas que deveriam cuidar dessas crianças. Esses aliciadores, eles são de todas as matizes, deputado? Olha, veja só, hoje aqui nós estivemos aqui, eu estou vindo agora da CPI, estava ouvindo aqui várias pessoas, que a gente escuta o Ministério Público, a gente escuta o Poder Judiciário, a gente escuta o delegado da Polícia Civil, a Polícia Federal, que tem contribuído em todo o Brasil com essa CPI, né? Então, depois aí nós chamamos aqueles
que são os acusados, que a gente não pode ainda dizer, tem os que já são condenados, mas na realidade são muitos acusados, né? Uhum. E a CPI tem esse cuidado, né, de não divulgar antes do devido processo legal. Exatamente. Mas, veja bem, a maioria deles, os próprios advogados Fazem permitem que seja. Hoje, por exemplo, está aí, a imprensa esteve lá presente, mostrando tudo hoje lá na Assembleia. Falando todo mundo. E a mesma coisa que acontece aqui, no Acre, é da mesma forma lá em Salvador, é da mesma forma no Pará, em Altamira, onde tem, por exemplo, aquelas hidroelétricas, watts, que são criadas para atender aquela demanda. E aí aproveitam aquelas pessoas ali naquele momento onde tem o tráfico. E existem quadrilhas altamente elaboradas, aparelhadas no Brasil, que essas quadrilhas já desbaratadas nesse trabalho da CPI? Eu quero te dizer o seguinte, que para mim isso é uma rede em todo o país. Olha, é impressionante como eles se defendem na CPI. Todos, primeiro são acusados. O que é, quando vem para a CPI, diz que quando foi para a Polícia Civil, onde foi, disse o que não devia. Instaurado um inquérito, porque talvez foi... Não, foi pressionado. Foi pressionado. Né? É a mesma conversa sempre, né? Mesma conversa. Quando chega na Justiça, no Ministério Público, a conversa já muda. Eu falei aquilo ao delegado porque fui forçado, e cada um dá a sua forma e dramatiza. Já devidamente instruído pelos advogados. Não, olha, é uma coisa só, não é diferente, né? Agora mesmo eu saí, e quando pergunta, por exemplo, quando ouvimos agora, teve o Francinei, o Jardel, a Grace, o Adriano... Aí no caso da Operação Delivery. Da Delivery, né? Uhum. E quando você conversa com eles, que é a mesma coisa dos outros estados, nenhum conhece ninguém. Nenhum nunca viu falar, nenhum no outro. Conhece fulano? Não. Conhece ciclano? Não. Ninguém conhece. E como é que se resolve, nesse caso, a CPI? Como é que ela pode ajudar? Já que, devidamente instruídos, isso tende a travar as investigações. Como é que os deputados ajudam a destravar esse negócio? Mas aí é onde eu acho que a CPI tem uma coisa muito importante. É que depois de todas essas oitivas, que estamos escutando tudo, as vítimas, não é? Os supostos criminosos, né? A CPI tentou ouvir, por exemplo, o que na lei a gente chama das contradições desses envolvidos. Porque todo tem direito a se defender ao contraditório. Todo mundo tem. Claro. Isso é um direito constitucional e você tem. Eu lhe acusei disso, você tem direito, né? Se defender. Veja bem, então eu acho que a CPI tem esse papel fundamental. É que depois do nosso relatório final, a gente vai mostrar toda essa rede que tem do tráfico de crianças, do tráfico de órgãos, do tráfico de jovens para o exterior. Não é? Quais são os principais destinos no exterior? Europa? A Europa, eu acho que... Europa Oriental ali, como a novela mostra? É, mais ou menos... pelo menos os que a gente tem observado hoje, né? A novela tem dado uma grande contribuição, porque depois da novela, né? Aí começa o país inteiro saber, e aí começa a CPI ser bem mais procurada. Né? Porque as pessoas querem denunciar e sabem que tem a segurança de que será guardado em sigilo, né? E todos podem, você tem aí, qualquer parte que está nos ouvindo agora, você tem algum caso que você sabe, no exterior, aqui, isso, tem um número, né? O 100, para que você diga. Disque 100, que é o Disque Denúncia Nacional. Dessas 200 rotas do tráfico de pessoas no Brasil, segundo a CPI, números da própria CPI, são 200 rotas de tráfico de pessoas no Brasil. Alguma passa pelo Acre? Sim. Passa? Estamos aqui por isso. Não viemos aqui de graça. Aqui tem uma rede também. E interessante que a gente diz aqueles, porque tem aqueles que podemos chamar os aviõezinhos, que são os que fazem parte da rede, não é? Mas eles ali são os mais fracos. E eu até agora dizia rapaz, a tua verdade pode até amenizar teu crime, pelo menos do que é dito pelas pessoas, pelas vítimas, né? Porque às vezes por trás daquele que nós estamos ouvindo, né? Às vezes tem gente muito maior por cima. Como é que a CPI tem trabalhado para trazer de volta as pessoas que já foram
levadas para o exterior, estão em situação de cativeiro. Como é que a CPI ajuda nessa recuperação dessas pessoas? Primeiro, a comunicação, que é importante, a mídia nacional. A questão política é muito importante. Claro, mas a mídia ajuda muito, né? Depois da CPI, depois da mídia nacional, de ser um assunto hoje, uma preocupação nacional, as pessoas agora, mães que têm suas filhas, né, ou crianças que se foram levadas, que elas têm algum indício. Vão denunciar. Vão denunciar. Estão denunciando. E eu acho que é uma grande oportunidade, né, que a sociedade brasileira, não é? E que está sofrendo com esses abusos sexuais, né, que todo mundo está vendo, que é o momento de procurar o Congresso Nacional, através da nossa CPI, né, procurar os órgãos policiais, Ministério Público, Vara da Infância e da Juventude, o Conselho Tutelar. As polícias. O Conselho Tutelar é fundamental, porque essa criançada, esses jovens menores, né, que estão aí na rua e que todo mundo vê. Por que não vai? O Conselho Tutelar chama, porque a gente tem também, a sociedade tem uma responsabilidade muito grande também. Não é verdade? Verdade. A CPI vai para que estado agora? O senhor disse que já estiveram na Bahia, no Pará, agora no Acre. Estão indo para São Paulo, é isso? São Paulo. Próxima, ou na sexta ou na segunda-feira, mas provavelmente na segunda-feira para São Paulo. Muito bem. Gente, infelizmente nosso tempo está estourado. Eu conversei aqui com o deputado José Augusto Maia, do PTB de Pernambuco. De Santa Cruz do Capibaribe, uma terra aqui. Santa Cruz do Capibaribe, terra da nossa, perto ali da terra da Lígia, nossa cinegrafista aqui. Ela fica no extremo, eu fico no outro, ela é de Petrolina. É Petrolina. Nós somos Na verdade, a Lígia, eu não é. vou dizer de onde ela é, não, senão ela fica com raiva. Então, semanalmente aqui, ônibus e ônibus vão lá para a nossa cidade comprar confecções. Olha uma cidade que se tornou o segundo maior polo de confecções do país. Que beleza. Toda semana lá nós recebemos 30 mil compradores por semana. É uma coisa Mas é só de tecido, não é de criança só não, né? confecção. Graças a Deus. Lá é uma cidade muito organizada. Eu fui prefeito, a gente fez um trabalho. O senhor foi muito prefeito bom. lá? Fui prefeito da beleza. cidade, né? Agora é deputado federal. E aqui, deputado José Augusto Maia, do PTB de Pernambuco. Deputado, obrigado pela tua vinda. Muito obrigado. Sucesso à CPI, viu? Exatamente. E a todos vocês, muito obrigado por nos escutar até agora e nos ver. Né? E vamos com essa luta aí em todo o Brasil para acabar com essa rede terrível, criminosa. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!